Então, olá, espero que esteja tudo bem com vocês. E a gente vai falar agora sobre o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa do meu Pai. Os itens 1 e até o item 5. E aí, eu fiz um roteiro aqui, então às vezes vocês vão me ver olhando um pouquinho aqui para baixo, é que eu não quero perder muito as ideias que eu já tinha anotado aqui, tá bom? No computador. Então, vamos lá. Então, há muitas moradas na casa do meu Pai. Moradas. O que são moradas? Moradas é a casa, é o lar, é o endereço, é onde a gente passa um tempo permanente, né? Então, quando Jesus disse há muitas moradas na casa do meu Pai, o que ele quis dizer com isso, né? Para a gente começar vamos contextualizar a época que isso foi dito, né? Quem eram os homens daquela época? Quem era a população daquela época? Quem vivia ali naquela época? Eram tempos, a gente sabe, bastante difíceis, tempos inóspitos ali, uma cultura bastante primitiva, né? E uma cultura assim primitiva, ela impedia a compreensão do ensinamento de Jesus. Então, vários dos ensinamentos que Jesus nos passou naquela época não eram compreendidos pela população que vivia ali naquele momento. Jesus, vindo de uma esfera superior e trazendo as mensagens que ele trouxe, as pessoas não estavam preparadas para entender até intelectualmente e de sentimentos qual que era a mensagem naquele momento, né? E essa cultura primitiva também, ela impedia de alcançar esses degraus aí de entendimento do que ele queria dizer. E desse pensamento aí, desse estágio todo primitivo e mitológico da época, que era muito forte, eles faziam com que as propostas morais e espirituais fossem interpretadas talvez até de outra maneira, que ficasse mais aderente ao que o poder queria na época, enfim, né? O que eles pensavam naquela época? Eles acreditavam que a Terra era o centro do universo. Então era difícil imaginar outras moradas, outros lugares, né? Como na palavra de Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. E Jesus trazendo ali a questão do reino dos céus, para eles era muito difícil de compreender, de ter toda uma compreensão, né? O pensamento cultural e religioso da época, eles imaginavam que, como a Terra era o núcleo, né, do centro do universo, que o reino dos céus, o céu, né, estava em volta da Terra. E aí, esse céu em torno da Terra, e que o paraíso era acima, nunca abaixo, porque abaixo era o inferno. Como até hoje se acredita, né, que o céu está acima e o inferno está abaixo. E o inferno da punição eterna, né? Não tinha outra coisa, se errasse era infinitamente, eternamente castigado. Então, imagina, conviver, entender que e não conseguir imaginar que existam outros lugares, que a Terra é uma só e tal. Então Jesus veio naquela época trazendo a mensagem do reino dos céus, né, da casa do Pai, e ele chega e no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda traz o seguinte, que procedente de outra morada ditosa, né, que é feliz, e superior à terrestre, denominada Reino dos Céus, que é onde Jesus vivia, Jesus, homem, exemplo de amor e de abnegação, veio convidar as suas criaturas a segui-lo, pois que somente assim alcançariam Deus pelo conhecimento e pelo sentimento, integrando-se aí num todo, né, de que do Pai emana. E considerando a ignorância humana e elucidando quanto à necessidade de plenitude, o convite foi subliminar e direto ao mesmo tempo, né, para que todos se empenhassem por alcançá-las. Então, é uma mensagem assim de muita esperança e de muito amor, né? Porque até no texto que vem no Evangelho de São João, ele fala que vosso coração não se perturbe, crede em Deus, crede em mim também. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu
vos teria dito, pois vou para preparar-vos um lugar, e depois que me for, e que vos tiver preparado um lugar, eu retornarei, e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, vós aí também estejais. Né? São João, capítulo 14, versículo 1, 2, 3. Então, toda essa mensagem de esperança e um convite a seguir, né? A seguir essa questão do sentimento, do amor e todos os ensinamentos aí desse Cristo que diz que já vai preparar esse lugar, que vai estar conosco, que vai nos acompanhar. Então, toda essa questão da fé de nunca estarmos sozinhos também, né? Sempre com Jesus em qualquer morada que a gente esteja. Bom, quando ele fala há muitas moradas na casa do meu pai, isso pode ser entendido de duas formas. A primeira delas é que existem mundos que circulam aí o universo, estão dispostos aí no universo aos espíritos que neles encarnam. Aos espíritos que encarnam. Não necessariamente, a gente vai ver mais na frente ali, que a encarnação seja igual à da Terra, que o corpo seja igual ao da Terra. Mas espíritos que se utilizam de algum corpo em algum planeta, em algum lugar, em algum sol, em algum lugar, né? E a segunda forma de entender é quanto ao nosso estado de alma, quando a nossa alma está na erraticidade, ou seja, está entre uma encarnação e outra. Está no espaço esperando a próxima encarnação. Então, essa alma não tem um corpo carnal, um corpo material. Então, essa segunda forma diz respeito das almas na erraticidade, que quais são as sensações que ela experimenta, as percepções que ela tem, as visões em que ela acredita, ou seja, o estado de prisão em que ela se encontra ou de liberdade. Porque esse estado é que vai determinar o local onde esse espírito, essa alma na erraticidade irá estar, que pode ser um lugar inferior ou pode ser um lugar superior, um lugar melhor ou um lugar pior, né? E lá no item 3, quando a gente começa a falar sobre diversas categorias dos mundos habitados, eles falam que as condições dos mundos são muito diferentes umas das outras. Então não dá para falar que todo o funcionamento da Terra é igual em outro planeta, o funcionamento de tudo é sempre igual em qualquer planeta. Não. Existem mundos inferiores e mundos superiores. Os mundos inferiores, eles são muito materiais. Então, reinam as paixões, que ele fala, as paixões soberanas, quase nula uma moralidade, a ética, né, os princípios, os valores. E aí, à medida que vai se desenvolvendo, esses mundos vão se transformando em mundos mais adiantados, onde a vida é mais espiritual. Aí sim. Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, que é a pergunta 55. E Kardec pergunta aos espíritos: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E os espíritos respondem: sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, há homens que se têm por espíritos muito fortes e que imaginam pertencer a esse pequenino globo, o privilégio de conter seres racionais. Orgulho e vaidade, puro orgulho e vaidade. Julgam que só para eles Deus criou o universo. Então aqui seria duvidar muito da sabedoria de Deus, né? Imaginar que Ele criou só o planeta Terra, que é desse tamanhozinho assim, em relação a tudo que existe nas galáxias, enfim, no universo aí como um todo, que a gente ainda nem entende, mesmo mais de 2000 anos depois de Jesus, a gente ainda não entende ainda a extensão de toda essa criação, todo o Deus, né? A criação de Deus aí pra gente. Na pergunta 56 do mesmo Livro dos Espíritos, eles perguntam: é a mesma a constituição física dos diferentes globos? Então os corpos, a natureza, as águas, o ar, então tudo que existe nos globos são iguais? E os espíritos são muito diretos em responder: não, de modo algum se assemelham.
Aí a 57 complementa, né? A pergunta é a seguinte: não sendo uma só constituição física para todos os mundos, seguir-se-á que tenham organizações diferentes os seres que os habitam, né? Se eles se organizam de forma diferente, eles respondem que sem dúvida, de modo que no vosso orbe, no vosso globo, os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Não quer dizer que a gente tem os mesmos animais, a mesma natureza. Aqui a gente respira, aqui na Terra a gente respira oxigênio, lá em outros lugares podem ser outros tipos aí de vida, né? Bom, e a pergunta 58 traz muita questão de se os mundos mais afastados do Sol, se eles são privados de luz e calor, se tem menos luz e calor, né? Por motivo de que o astro em que eles habitam está muito afastado do Sol. A resposta é a seguinte: pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que lhe cabe desempenhar na Terra? Demais, não dissemos que todos os seres são feitos de igual matéria, que vós outros, e com órgãos de conformação idêntica dos vossos. Então aqui a gente precisa do oxigênio. Os corpos que são em outro lugar vão necessitar de outro ar, de outra coisa, né? Conforme a constituição ali para aquele planeta, para aquele lugar. E a gente seguindo, então, no item 4, ainda dentro do diversas categorias de mundos habitados, os espíritos dizem que é muito difícil fazer uma classificação absoluta dos tipos de mundo que a gente tem nos universos aí, mas que de modo geral dá para fazer uma classificação. Uma classificação mais geralzona. Então eles selecionam 5 tipos de mundos. Os primeiros são os mundos primitivos, que são assim destinados às primeiras encarnações humanas. Então aqui reina as paixões, reina o mal totalmente. Aí depois a gente vem para o mundo de expiação e provas, né, no segundo degrau aí, que é onde está a Terra, onde o mal domina. O terceiro degrau são os mundos de regeneração. Aqui as almas têm aqui, elas aurem uma força para continuar em toda essa evolução, mas aqui ainda é uma transição entre o bem e o mal. Porque aqui entre o bem e o mal, aliás. Aqui no quarto degrau a gente tem os mundos felizes ou mundos ditosos, onde o bem sobrepõe o mal. E, por último, a gente tem os mundos celestes ou divinos, onde é o reino dos céus totalmente, né, o reino do bem aqui. Então, nos extremos, a gente tem os mundos primitivos, onde reina o mal, e do outro lado, do outro extremo, a gente tem os mundos celestes, onde reina o bem. Então, vou tirar esses dois, sobram os mundos aqui intermediários. Provas e expiações, regeneração e mundos felizes. Mundo de expiação e provas reina o mal, mundos felizes reina o bem. E o de regeneração no meio ainda tem influência do mal e ainda tem influência do bem. Porém, pelas informações que a gente tem nos livros aí, já é um pouco mais fácil do que na Terra. Mas ainda há alguma expiação aí a ser feita, né? Bom, no item 5, eles trazem que os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Então, só porque nós estamos aqui na Terra nessa encarnação, não significa que nós não tenhamos passado por outros planetas, talvez no mesmo nível que a Terra, de provas e expiações, lógico que passamos pelos mundos primitivos, né? E mesmo que a Terra passe, né, passando agora para o degrau de regeneração, para a classificação de planeta de regeneração, pode ser que a gente fique na Terra, pode ser que a gente fique em outro planeta do mesmo nível. Não é só o nosso sistema solar, né, como a gente viu
né, nas informações aí. Viver no mundo mais adiantado, para os espíritos, é tudo de bom, né? Mas voltar aí para o mundo inferior deve ser muito difícil, a permanência prolongada aí no mundo inferior. Isso acontece quando os espíritos superiores vêm em missão para ajudar o progresso do planeta, então eles vêm de mundos mais evoluídos e dão a sua contribuição aí em alguma encarnação para que o planeta, né, a Terra ou qualquer outro planeta se desenvolva. Lá no Consolador tem uma pergunta que é a 7.1, né, uma questão lá. Como julgar a posição da Terra em relação aos outros mundos? Como que nós estamos, né, na Terra aí? Aí a resposta é o seguinte: a grandeza do plano sideral, onde se agita a comunidade dos sistemas, é demasiado profunda para que possamos assinar-lhe a definição com os mesquinhos formulários da Terra. Então, o nosso entendimento, até o nosso linguajar, o nosso vocabulário, ainda é muito pequeno para a gente entender toda a extensão dessa criação. Ainda é muito pouco e a gente quer entender, né? Que não é ruim, mas a gente não podemos definir só porque não existem outras palavras que possam designar, né? Então ele continua: no turbilhão do infinito, o sistema planetário centralizado pelo nosso Sol é excessivamente singelo, constituindo um aspecto muito pobre da criação. Então imagina o tanto de maravilhas, gente, que não deve existir, né? Se a nossa natureza já é tão exuberante, já é tão linda, se o nosso planeta, assim, a gente olhar mesmo, a gente encontra muita coisa boa, muita coisa maravilhosa, né? Então, se isso é tão pequeno e é um aspecto tão pobre da criação, imagina o que a gente pode esperar dessas outras moradas na casa do Pai, né? E ele ainda faz um lembrete, ele fala assim: basta lembrar que Capela, um dos vossos vizinhos mais próximos, é um Sol 5.800 vezes maior que o nosso astro do dia. Então, 5.800 vezes maior que o nosso Sol. Sem esquecermos que a Terra é 1.300.000 vezes menor que o nosso Sol. Então ele dá uma relativizada e coloca a gente no nosso lugar, né? Gente, deixa de orgulho e vaidade. A gente é muito pequeno, tem muita coisa, muita criação, muita coisa de Deus aí, né? Então, nessas cifras grandiosas, ele continua, compreendemos a extensão da nossa humildade no universo, né? E é isso que a gente tem que entender mesmo. Nós somos muito pequenos, a gente ainda é muito medíocre, né? Muito pequeno, medíocre no sentido do pequeno mesmo, do insignificante, né? Que tem muita coisa muito maior aí nas moradas do Pai, graças a Deus, e já que o convite dele é a gente evoluir para isso, chegar nessas moradas um dia, nós vamos caminhar para elas sim. E no próprio Consolador tem uma outra pergunta, que é a 7.3, onde ele pergunta o seguinte: a humanidade terrestre é idêntica à de outros orbes? Né? A gente até tinha iniciado essa informação ali atrás. E ele fala que nas expressões físicas é impossível fazer essa comparação, essa analogia, porque as